Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão. Algumas de vocês já me conhecem, vou me apresentar, prazer. Antes eu quero fazer alguns pedidos, né? A gente sabe que esse programa é gravado e ele passa no YouTube com o meu nome, doutora Érica Montalvão, e no Spotify, Mulheres de Peito. No YouTube, a gente precisa que vocês se inscrevam no canal para que o YouTube reconheça e entenda que é um assunto relevante, que mais pessoas possam acompanhar e ter informação clara e, na verdade, com qualidade, né? Não adianta só botar algum tema lá e falar da boca para fora. E agora no Spotify também dá para seguir, moçada. Vamos lá, obrigada, viu? Bom, hoje o tema aqui é um tema que eu falo, ele não é maçante, muito, muito pelo contrário, ele é endurecido. A gente vai falar sobre menopausa e perda óssea, né? Na verdade, a gente vai falar da menopausa, mas vai tentar dar uma ênfase nessa parte da perda óssea, porque a gente não dá muita atenção para isso normalmente, não é? Quando a gente descobre, a gente já está precisando repor tudo que precisa. E eu sei que a doutora Sheila é uma pessoa que adora osteometabolismo. Ela estuda muito e calhou, deu certinho da gente bater um papo aqui. Ela tá quietinha aqui, mas ela não é tímida assim não, que eu sei, conheço. Prazer, muito obrigada de você estar aqui, ter aceitado esse convite pra gente bater um papo gostoso. Imagina, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui. E me conta um pouquinho sobre você, de onde você onde você fez a faculdade. Eu estava brincando antes de começar o programa que eu sou caipira, eu sou de Caçapava. Quando eu escuto a minha voz, até vejo vários R's muito puxados. Então, eu nasci em Caçapava, mas eu moro em São José dos Campos há muitos anos, então eu já digo que sou daqui. Eu fiz faculdade em Taubaté, fiz residência médica em São Paulo, no servidor estadual, tenho título de especialista de gineco-obstetra e trabalho exclusivamente em consultório desde 1990. Olha, Eu nunca trabalhei em nenhum outro lugar, só em consultório. que legal isso, porque não é um fluxo natural, porque a gente vai para outros lugares antes de ficar só no consultório, né? Sim, eu sempre fiz consultório e com uma característica engraçada, que não é peculiar também, sempre sozinha. Meu consultório sempre foi solo, eu nunca dividi consultório com ninguém. Então, fiz uma trajetória bem árdua, bem difícil, e é a que a gente construiu até aqui. Eu conheci a doutora Sheila Pacheco desde quando, acho que assim que eu cheguei em São José. Onde foi? Foi naquela reunião das mulheres na PM, um jantar? Sim, Eu acho que foi lá. antigamente as mulheres médicas se reuniam todos os meses. A nossa querida, falecida doutora Carmen Qualia nos reunia, e todo mundo conhecia todo mundo, tudo. E agora a nossa comunicação, sem dúvida nenhuma, é no nosso grupinho do WhatsApp, né? Então tudo virou mídia, os encontros presenciais são menores hoje em dia, mas ainda tem nos cursos, congressos, a gente está sempre junto. Você sempre quis fazer medicina? Sempre, sempre. Não tinha segunda opção. Eu falo isso porque não era a primeira opção minha, né? Não, para mim não existia segunda opção. Que legal. Não tinha odonto, não tinha nenhuma outra coisa, era medicina. E assim, GO, como é que entrou na sua história? Tem alguma história em relação a isso? Em início, eu gostava muito de homeopatia. Mas, por uma razão assim de estágios, de frequentar muito hospital, eu comecei a acompanhar muitos cirurgiões. Eu fiz um ano de cirurgia geral, onde eu fiz formação de cirurgia geral para depois fazer gineco. E, coincidentemente, eu fui me sentindo habilidosa, eu fui gostando de operar, cirurgia. E, por frequentar a maternidade, a gente via que a ginecologia e a obstetrícia tinha aquela urgência, aquela correria, aquele movimento cirúrgico todo que a gente gostava de fazer, que algumas pessoas gostam, não são todos os médicos. Então, eu tendi mais para esse lado
de ginecologia e obstetrícia por causa da cirurgia. Olha que Foi a legal. cirurgia que me encantou. Teve uma época que eu achei que ia ser intensivista. Aliás, minto, para dizer que eu nunca tive assim um local que eu trabalhei fora do consultório, fiz os plantões de maternidade e tal, normal de todo ginecologista. Mas eu, quando comecei em São José dos Campos, o meu primeiro emprego fora o consultório era intensivista. Eu dava plantão de UTI todos os sábados de 15 em 15 dias. De UTI? De UTI. Eu Eu fui acho- intensivista, porque eu era cirurgiã geral. Não, Na eu UTI eu acho que eu nunca dei mesmo, não. Mas maternidade, sim. Porque sempre tem alguma história atrás de gineco-obstetrícia, né? Você começou como cirurgiã, né, intensivista. Gostei das cirurgias de ginecologia e fui indo para a GO. É muito legal isso, porque a obstetrícia, eu já contei essa história, não sei se você sabe, né? Que eu acabei indo para obstetrícia porque eu acompanhava o pronto-socorro. Você recém-chegado na faculdade, você não sabe fazer nada. Então eu ajudava a enfermagem, eu dava cafezinho, eu limpava leito, eu levava copo de água, né, para os pacientes que estavam ali na observação. E aí chegava aquelas gestantes subiam assim, isso foi do segundo para o terceiro ano de faculdade, né? Entrava pela porta do lado do pronto-socorro, ia para a maternidade e eu ia atrás, né? E aí, coincidentemente, né, tinha um médico, era amigo da família, estava na maternidade, ele falou, fica aqui para você acompanhar com a gente. E eu nunca mais saí. Se fica aqui é o perigo, né? Não é? Nunca mais saí, né? Então eu falo que a obstetrícia ela é muito atrativa, ela é muito. É dinâmica. E é uma área que você realmente cria uma paixão muito grande, porque o contato humano é muito intenso. E como a maioria dos médicos ginecologistas, a nossa área vai amadurecendo com o nosso amadurecimento. Eu acredito nisso. Mantém-se por muitos anos na obstetrícia, poucos, né? Só obstetrícia. Né? A ginecologia anda com a gente, não sei. Com você foi assim? Porque você fazia bastante parto? Como é que era? Eu fazia, não vou dizer que eu não fizesse bastante. Início de carreira, vamos dizer, nos 10 primeiros anos de formada, eu fazia bastante obstetrícia. Mas, assim, eu fui gradualmente largando um pouco a cirurgia e largando um pouco a obstetrícia. Acho que daí eu fui gostando mais de estudar a parte clínica ginecológica do que ficar só naquela correria cirúrgica, naquela correria de maternidade. E aos pouquinhos eu fui tirando o meu foco dali e fui focando em outras coisas. É instintivo. E é muito legal esse movimento, né? E também é natural, que a gente percebe a maioria dos médicos. E como entrou a história do osteometabolismo, da parte óssea na sua vida? Foi algum marco ou ele foi assim uma transição leve? Eu lembro claramente de uma aula que teve aqui em São José dos Campos, a questão de uns 15 ou até 20 anos atrás, que o Ben-Hur veio dar uma aula inicial sobre o que era a densitometria óssea, qual a importância da gente tratar uma perda óssea. E eu lembro que depois daquela aula eu me encantei e comecei a estudar muito, 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 muito. Comecei a pesquisar, comecei a saber como tratar, como prescrever uma reposição de cálcio, qual cálcio usar, quais eram os medicamentos na época. Agora nós temos um arsenal enorme, né? Na época a gente tinha só muitos alendronatos, que era o mais famoso no momento, que era o que estava chegando no Brasil. E eu comecei a aprender a usar aqueles medicamentos, comecei a estudar e fazer muitos cursos naquela área. Foi por causa de uma aula de uma pessoa muito entusiasmada. Olha que legal. Por isso que eu falo, o professor entusiasmado professor. leva uma sala, leva o aluno, né? Porque como eu me formei em 1987, essa é uma das matérias que eu não tive na minha formação. Quando a gente faz ginecologia e obstetrícia em 1987, ninguém falava em perda óssea, ninguém se preocupava por fratura de fragilidade, envelhecimento, que é o foco atual da medicina. Tratar as nossas fragilidades humanas. Fragilidade óssea, fragilidade emocional, fragilidade sexual, fragilidade muscular. Todas essas fragilidades humanas estão muito em moda. Por quê? O envelhecimento da nossa população.
Nós teremos que estar preparados para cuidar de pacientes mais idosas. Você já deve estar vendo isso no seu consultório. Já, bastante. A gente não está mais com aquelas pacientes. A gente tem uma very, very old lá no consultório. As muito, muito velhas existem e estão aí para você cuidar. E aí a gineco preventiva tem vindo com toda a força, não só a gineco, como a medicina preventiva vem vindo para todas as especialidades, porque a gente está vivendo mais, né? Bom, vamos lá. Em relação à menopausa, é um marco para perda óssea ou pode aparecer antes? Infelizmente, pode ser antes. Porque a gente dá uma atenção maior na menopausa. Na verdade, se você for assim dizer claramente, você deveria se preocupar com formação óssea até os 30 anos de idade. Então, o esqueleto nosso ele vai sendo formado desde a infância e nós vamos criando matriz óssea e um banco de osso, né, uma reserva óssea, até os 30 anos de idade. Então, vai depender da prática de exercícios, desse adolescente, desse adulto não fumar, não ter uso exagerado de álcool, se expor ao sol, ter níveis corretos de cálcio na dieta, ter níveis corretos de vitamina D na corrente sanguínea. Então, tem uma série de coisas que você vai fazendo ao longo da sua vida que você vai fazer uma massa óssea melhor ou pior. Acima dos 30 anos de idade, você tem já a sua massa óssea formada. Daí para frente, como você vai mantê-la? Né? Na mulher em especial, por que a pré-menopausa é tão importante? Tá? A menopausa, quando você já chega... O que é a pré-menopausa? Pré-menopausa é o período que compreende os 40 anos para frente de uma mulher, que é quando ela começa a perder gradualmente a produção que o ovário faz do hormônio feminino, que a gente chama de estrogênio, e esse hormônio vai gradualmente caindo a partir dos 40 anos até que ele se acaba por volta dos 50, 52 anos, que é a sua pausa menstrual final, a sua menopausa, você parou de menstruar. Então, quando esse estrogênio começa a cair, você começa a ter menos fixação do cálcio no osso. E por que o cálcio é importante? Porque nós temos que ter um nível de cálcio na corrente sanguínea exatamente perfeito. E o organismo faz esse metabolismo bem direitinho. Porque não é um valor variável, a gente sabe disso sempre quando a gente coleta vem, né? Na corrente sanguínea nunca vai faltar cálcio, a não ser em situações extremas. Mas assim, o cálcio ele é muito importante para uma série de reações metabólicas do teu organismo. Uma série de reações químicas depende do cálcio. Contração muscular, o batimento do teu coração depende de cálcio. Então, cálcio na corrente sanguínea nunca falta. Então, vamos fazer uma conta bem rala. Se você não ingerir 1 grama de cálcio todos os dias, o que teu organismo vai fazer? Tira do osso e joga na corrente sanguínea. Então, por isso que é importante você ter um bom balancete da tua ingestão de cálcio na dieta. Porque falta no teu osso, não na tua corrente sanguínea. Tem um alimento que você indica mais para que seja melhor, né? Leite e derivado de leite. É a maior fonte de cálcio que a gente tem. As verduras verde escura, mais ou menos. É que a gente não come muita quantidade, né? Isso então é porém. De merreca em merreca a gente faz uma riqueza. Então vamos lá. Orégano, cálcio, tem canela, vegetais verdes escuros que você já falou, gergelim. Então tem uma série de outras substâncias, sardinha, uma série de outras substâncias que você pode compor dentro de uma dieta para poder fazer uma riqueza de cálcio. Existe um aplicativo do laboratório IMS que chama-se Calculare. Você pode jogar tudo que você come durante o dia naquele aplicativo, ele vai dizer quantas miligramas você comeu de cálcio. Eu mando muito minhas pacientes usarem, porque às vezes na hora da consulta ela não sabe quantificar. Mas sem dúvida nenhuma, a principal fonte de cálcio é leite. E quem tem que tirar o leite por qualquer razão de intolerância, alergia, má digestão, tem que suplementar. E hoje a intolerância à lactose está muito comum ou tá superestimada, não sei de verdade. Então, lembra que a gente falou que a população está envelhecendo?
Então, temos mais idosos e temos mais adultos. A longo prazo, o nosso intestino vai ficando um pouquinho mais sensível para a absorção, porque a lactose ela é um açúcar animal, né? Então, você vai usando muito um açúcar de origem animal, que vem no leite, que é a lactose, e também a caseína, que é a proteína do leite, a longo prazo você vai tendo um pouco de indigestão. Então, o idoso e o adulto tolera menos o leite. Quando você quebra o leite, através da acidificação, que você azeda um leitinho para fazer um cottage, um requeijão, um iogurte, você quebra um pouco a lactose. Então, é mais suportável o queijo, o derivado do leite. Agora, o leite cru in natura, poucas pessoas toleram em idade avançada. Meu pai. E assim, paciente não é de muita atividade física, essa correria do dia a dia, trabalha muito, depois chega em casa, tem que cuidar da família, seja, não estou falando aqui principalmente de mulher, né, lógico, mas ela chegou numa consulta de rotina de menopausa, perimenopausa, na verdade, Pré-menopausa. para fazer o exame de densitometria óssea, de rastreamento. Tem uma faixa etária inicial? Tem. Em mulheres, 60 anos, a primeira densitometria. Em homem, 65. Porém, existe um perfil, tá? Existe um biotipo, tá? Seria na homeopatia a diátese da pessoa que vai ter uma perda de massa óssea. Geralmente são mulheres brancas, É isso que eu ia são mulheres perguntar. magrinhas, com uma superfície corporal pequena, sedentárias, como você já citou, com alto consumo de açúcar, café, álcool e fumantes. Se essa paciente chega no teu consultório, mesmo antes dos 60 anos de idade, é interessante você fazer uma primeira densitometria óssea, pelo menos para rastrear como ela está. É claro que você já vai tentar mudar todos esses hábitos de vida ruim que ela tem. Agora, existem pacientes que são desabsortivas, pacientes celíacas, pacientes que têm muita diarreia. Essas pacientes têm má absorção do cálcio, por melhor que seja a ingestão. A gente tem pacientes que usam medicamentos cronicamente, como, por exemplo, os corticoides usados para as doenças reumáticas. Esses pacientes também têm prejuízo da massa óssea. Então, afora essas que têm alguma patologia, as pacientes normais têm algum biotipo que às vezes a gente pede antes dos 60 anos. E vou voltar nessa questão do biotipo, né? Porque sempre a gente fala, mas a gente não explica. Existe um motivo específico que isso acontece com essa dificuldade de absorção ou facilidade de perda óssea nesse biotipo de mulheres? Sim, porque o estrogênio é o grande fixador de cálcio no osso. E a paciente que tem uma superfície corporal maior, que tem um IMC maior, ela faz conversão periférica do estrogênio. Então, essa paciente ela é banhada em estrogênio. Essa paciente são os pacientes que a gente fica de risco com sobrepeso, ganho de peso para doença cardiovascular. Já as magrelinhas, abaixo de 55 quilos, uma mulher abaixo de 55 quilos, ela tem um alto índice de fragilidade óssea, fratura de pouco impacto. Então, cada paciente tem um foco que você vai ficar em cima. E assim, pacientes magras e longilíneas também caem nessa, magras e longilíneas, caem nesse esquema? Depende da composição corporal. Tá vendo? Porque se você vê uma paciente extremamente, uma fisiculturista, tá? Uma mulher enorme, tem um peso muito além de 55 quilos. Vamos dizer, ela tem uma estatura aí de 1,68 m, ela pesa 75 quilos de pura massa corporal. Ela tem um índice de gordura muito baixo corporal, ela tem pouca conversão periférica, ela tem um estrogênio baixo e ela tem a síndrome do atleta. Fragilidade óssea, tem menopausa precoce, tem incontinência urinária. Você conhece muito bem. Por quê? Falta de estrogênio. Então, a composição corporal feminina, ela precisa ser muito bem equilibrada entre água, músculo, osso e também a gordura. Eu costumo dizer assim. É um pouquinho de cada coisa. Para segurar a musculatura, o osso a gente precisa da musculatura, mas para a musculatura também firmar a gente precisa do osso. Então, esse é o equilíbrio. A gente tem agora
Você sabe a DEXA, que é a principal. A DEXA, para quem não conhece, é um duplo raio-x que passa no nosso osso para ver a densidade mineral óssea, o padrão ouro para a gente dar o diagnóstico de osteopenia, osteoporose, perda ou massa óssea normal. A gente está usando agora o DEXA para fazer a avaliação corporal global. Você entra no mesmo aparelhinho que você entra para fazer a densitometria óssea e ele vai dar o relatório, né, completo para mim, de água, gordura, músculo e osso, o que é bastante interessante quando você quer avaliar o pré-menopausa. Porque te dá mais chances e direcionamento de tratamento, eu acho, né? Sim, o peso de uma pessoa, é claro que é importante. O IMC é importante? Não vamos dizer que não. Mas como esse peso está distribuído na estatura da pessoa, como está a composição desse peso, é mais importante ainda. E, por exemplo, existe algum sintoma que a paciente pode vir relatando que você... Eu já sei a resposta, mas assim, para a gente poder falar para todo mundo, eu tenho osteoporose porque eu sinto isso. Tem alguma coisa que a paciente pode queixar? Infelizmente não. A osteoporose, a osteopenia, a perda de massa óssea é uma doença silenciosa, ela não dá marcador clínico. A paciente não fala, eu senti isso, vou lá no médico para ver se é osteoporose. Ela fala, eu tenho uma dor aqui no quadril, deve ser osteoporose. Elas vêm com essa fala, né? Aí desgaste articular, algum problema de tendão, algum problema na articulação, qualquer outra coisa, cartilagem e tal. Mas assim, a perda de massa óssea, ela é silenciosa, ela não dá sintoma. Infelizmente, a paciente só vai perceber quando ela tiver uma fratura de fragilidade. O filho chega em casa, dá um abraço muito forte, quebra a costela. Ela vai brincar com o cachorro derruba ela da própria altura na cozinha, ela quebra o fêmur. E assim nós vamos. Então, aquela brincadeira que a gente fala, não caiu e quebrou, quebrou e caiu. É muito triste, a gente brinca, mas é sério. Fratura de fragilidade é o principal sintoma, que não é um sintoma, já é um sinal. Estatisticamente, você tem uma ideia de como é na população brasileira, porque é o que a gente vive, a osteoporose entre mulheres? Mulheres é 1 em 4. É bastante, né, se for pensar bem. 1 milhão de brasileiros têm osteoporose. 1/4 disso são em mulheres. E assim, os índices de fratura, os índices de internação e os índices de óbito, quando você vai corrigir principalmente a fratura de fêmur, que é a mais grave, é muito grande. Eu atendi aqui a doutora Laís, né, a ortopedista da Vila, né, e ela exatamente falou isso. É a fratura mais comum na paciente madura, né, por osteoporose ou por trauma de queda, mas se ela tem a queda, ela pode ter provavelmente a fragilidade, né, óssea. Bom, o diagnóstico a gente faz através da densitometria ou do exame mais completo. Mais comum a gente pedir a densitometria ainda, né, lógico. Mas antes dos 60 anos, a gente não pede densitometria? Porque é um questionamento bem comum. Então, a gente direciona esses exames com a história da paciente. Você fuma? Eu parei tem 8 anos. Bacaninha. Quantos anos você fumou? 20? Se ela fumou durante 20 anos na vida dela e está parada de fumar há 8 anos, a gente cabe bem uma densitometria para essa paciente no pré-menopausa. Se essa paciente é sedentária, não se exercita, se essa paciente não se alimenta bem, e consulta, você sabe muito bem como é. É um confessionário, a paciente confessa tudo para a gente. Tá? Então, em situações que você particulariza que ela possa ter um risco de perda de massa de osso, esqueci de dizer, existe uma coisa interessante que é o Frax. O Frax também é um aplicativo que você coloca todos os dados da paciente, peso, altura, hábito, densitometria e tal, e você vê se precisa tratar ou não aquele caso, se você ficar em dúvida. É legal, isso é então, ótimo. É bem bacana, mas pacientes que têm um perfil sugestivo de perda de massa de osso, peça. Paciente com histórico familiar de mães que têm osteoporose, justifica pedir esses exames de densitometria um pouco antes dos 60 anos? Sim. Lógico que a clínica toda, né? Justifica. Às vezes ela não tem o mesmo hábito de vida da mãe, mas ela tem a mesma genética e às vezes ela tem o mesmo biotipo. Então, isso é importante, porque é uma dúvida sempre, minha mãe teve, eu vou ter também. Não é que vai ter, mas a gente tem que avaliar que
se tiver o risco, a gente pode melhorar essa qualidade, Sim. né? Em relação às prevenções, o que você tem para falar para gente? Então, quando a gente fala em prevenção, a gente pega bem essa faixa etária de pré-menopausa. A consulta de pré-menopausa é uma consulta muito importante, porque é onde você vai fazer a prevenção de alguns riscos futuros da saúde dessa mulher. Então, na prevenção específica, você está falando de osteoporose, de fratura de fragilidade. Na prevenção, é o estímulo em prática de atividade física, fazer uma nutrição adequada, fazer um balancete mesmo. Qual é a quantidade de cálcio que ela ingere, se está abaixo, vai suplementar. Tá? Às vezes as pacientes estão muito preocupadas em tomar vitamina C e investem em várias vitaminas e o cálcio está faltando e ela não sabe. Uma dosagem de vitamina D para saber, porque a vitamina D é um cofator de fixação de cálcio no osso, saber se a vitamina D está baixa. A gente tem uma hipovitaminose muito grande na população. Apesar do Brasil ser um país ensolarado e que todo mundo se expõe muito ao sol, a gente tem muito índice de vitamina D baixa nas nossas pesquisas. Corrigir o tipo, às vezes, de exercício que a paciente faz. Faz exercício? Faço. O que você faz? Eu faço pilates 3 vezes por semana. Eu falo, pilates, meditação e yoga, eu também faço, amo de paixão, adoro. Mas não serve para ganho de massa óssea, nem ganho de massa muscular. Então, precisa ter exercício resistido, exercício que tem impacto. O americano chama isso de body weight, que é o peso do seu corpo, o seu peso em cima do seu corpo. Isso dá tração no esqueleto e formação óssea. Então, correr, caminhar, musculação, exercício com peso, crossfit, que está na moda. Bike não, o peso está em cima da roda, né? Eu quero peso em cima de você. Estou falando de osso, tá? Para cada enfoque é uma coisa. Então, bike, natação, hidroginástica, pilates não serve para gerar massa óssea, porque você tração no esqueleto. Gente, consegui alguém que fala a minha língua, porque assim, a hora que eu falo que não adianta, mas como não adianta? É atividade física, né? Não estou falando de osso. Se quiser falar de atividade física, é uma outra história. Exato, mas eu falo, quando a gente fala na perimenopausa, e a gente sabe que a gente precisa de massa muscular também, né? Até para ajudar na regulação hormonal. Até para melhorar no metabolismo dela. Sim, hoje em dia a gente sabe assim, depois dos 40 anos, a gente vai perder muita massa muscular. E o músculo é o maior órgão endócrino que você tem no teu corpo. Adorei isso. Uma série de reações químicas acontecem dentro do músculo. Então, se você está perdendo músculo, você está perdendo um órgão endócrino. Principalmente as reações relacionadas à insulina e ao açúcar acontecem dentro do músculo. Então, eu falo para os meus pacientes, elas ficam bravas. Musculação é um remédio amargo e ruim que você tem que tomar todo dia um pouquinho. Depois você vai fazer a sua bike, depois você vai fazer a sua yoga, no meu caso, vai fazer seu pilates, vai fazer sua hidroginástica como uma recreação. Mas se você não tiver tempo, você está na menopausa, esquece, 30 minutos de musculação todo dia. E o número de dias, então? 5 vezes por semana, 150 minutos por semana, 30 minutos de segunda a sexta-feira. Muito bem. Parece pouco, parece pouco, mas não é. Não. É altamente efetivo. E, na verdade, assim, a gente sabe que a rotina melhora mais o condicionamento e também melhora as respostas hormonais ao longo do tempo. É que a gente acha, eu faço musculação 2 vezes por semana, 1 vez por semana. E o resto eu faço bike, eu falo para a paciente, eu prefiro que você rache o seu treino, que são 12 estações, em 4 por dia e vá todos os dias. E uma coisa muito poderosa do exercício físico e do ganho muscular é que você ganha equilíbrio. A gente tem que prevenir fratura na velhice. Então, muitos dos problemas que a gente tem de fratura é por queda. Então, o exercício físico com musculação te dá equilíbrio, dá propriocepção corporal. Você tem mais noção de onde pisa, onde anda, onde pega, que
faz você cair menos. Outra coisa importante em ótimo metabolismo é transformar a sua casa num ambiente seguro. Não pode ter tapetinho que escorrega, não pode ter banheiro liso, tem que ter aquele banheiro com tapetinho de borrachinha. Se você vai lavar o pé, senta no chão do banheiro e lixa seu pé. Não fique em pé fazendo exercício em ambiente saboado. Não suba em banquetinhas para pegar coisa no alto. Eu já visto o Gugu, né? Faleceu numa queda. Idiota, coitado. Com 50 anos ele me cai lá, de uma altura grande. Então, tem certas coisas que a gente tem que pensar para não ter um acidente doméstico em idade avançada. E em idade madura, pós-menopausa, também. Outra coisa muito importante é escuro. Se você tem o hábito de andar no escuro ou acordar à noite, põe aquelas luzinhas de bebê assim no corredor, deixa alguma coisa sinalizando para você enxergar o caminho. Cachorro é meu maior inimigo. Meu maior inimigo de osteoporose é cachorro. Se ele é pequenininho, ele trança na sua perna e derruba você. Se ele é grande, ele te arrasta na rua e cai você. Então você tem que ter uma fortaleza, um equilíbrio para andar com o seu cachorro, senão ele vai te derrubar. Às vezes eu tenho senhorinhas que estão indo bem. Eu tenho senhorinhas que estão indo bem, o maldito cachorro derruba ela ou dentro da cozinha, porque é pequenininho, trança na perna, ou na rua, porque ele é grandão e arrasta ela pela correntinha. Sheila, em relação à alimentação e à reposição do cálcio, seja alimentar ou de suplementação, qual é o melhor período de fazer essa ingestão do cálcio? Tem? Sempre que ele estiver faltando. A gente nunca suplementa nada. Porque o cálcio e o café não orna, não é isso? Café preto? Não, de absorção, cálcio e café não tem... Ah, entendi. Eu não tinha entendido a sua pergunta. O cálcio seja alimentar, que é a nossa preferência. A gente só suplementa para quem não tem uma quantidade. A gente sempre prefere que você ingira alimentos que tenha cálcio. Mas seja o cálcio do alimento, seja o cálcio que você vai tomar comprado de um medicamento, você deve ingerir o cálcio dependendo do tipo de cálcio. O cálcio mais comum, mais barato, mais bem absorvido, mais famoso é o carbonato de cálcio. É um cálcio chato, tem que tomar depois dos alimentos e ele tem um grande efeito colateral que os pacientes não gostam, que é a constipação. Já o citrato, malato de cálcio, é um cálcio mais refinado, você pode tomar qualquer hora do dia, não precisa ser após a alimentação e ele também não causa constipação. Então, pacientes gestantes, pacientes que estão amamentando, pacientes que já fizeram bariátrica, que são grandes desabsortivas, que precisam suplementar, pacientes idosos, a gente nunca prescreve carbonato. Sempre citrato malato. Agora, a quantidade que eu vou dar é o que eu vou complementar o que a dieta dela não tem. Se a dieta dela, eu calculo lá que está com mais ou menos uns 600 ou 500 miligramas, eu ponho mais 500. Se a dieta dela não tem nada, ela vai ter que tomar 1 grama. E independe do período, então, como você falou. A vida inteira. Isso seria a vida inteira, até para criança. Criança que não toma leite, que não come leite, você tem que suplementar também. E com essa onda de que leite de vaca é para bezerro, as crianças... Não, leite de vaca realmente é para o bezerro. As crianças tomam menos. Tá. Aí tem que suplementar de outras formas. Não, leite de vaca realmente é para o bezerro. Ele é um leite animal, só que é muito saboroso. A gente gosta de tomar leite, a gente gosta de ter receitas com leite. Algumas pessoas são intolerantes ou alérgicas. Tem um outro negocinho interessante que às vezes a gente tenta no consultório. Nem sempre dá certo, mas a gente tenta. Porque a gente tenta tudo para melhorar, né? Existe um leite de vacas A2A2. Você conhece? Então, é uma racinha de vaca assim que a Gerolândia tem um pouquinho, não vou dizer que é compatível, tá? Mas ela é um pouquinho mais similar à adaptação dela para a nossa espécie. Então, se você for em alguns supermercados grandes, você vai achar lá leite de vacas A2A2, iogurte de vaca A2A2. Quem tem uma certa intolerância, tenta experimentar um produto desse, às vezes... Né? Não é. Já aqui em São José tem, se puder falar o lugar, eu já falo até, no Oba. Tem sim. É que deve ser mais elevado o custo mesmo. Olha, eu diria que ele não é tão elevado, por exemplo, quanto um leite de amêndoas, que também tem muito cálcio. Não é tão elevado quanto um leite de coco, que é outro que tem muito cálcio. E não é tão elevado quanto um leite sem lactose, que também tem bastante cálcio. Você também pode fazer o uso do sem lactose.
Hoje a gente briga muito em relação a aumento de peso, né? Obesidade. A população está ficando obesa Cada vez mais, né? cada vez mais por ingestão, alimentação, assim, não controlada, para não falar errada, falta de atividade física, a gente está trabalhando por mais tempo, chega em casa cansado, não quer fazer atividade física. E a obesidade, como ela se relaciona com a perda óssea? Você comentou da parte, né, além da inflamação, ela produz a gordura, a gente sabe que produz estrogênio para as mulheres. Isso é uma coisa teoricamente boa. Teoricamente, sim. É muito menor a taxa de perda de massa óssea em pacientes obesas. Tá? Não que a gente vai incentivar alguém a ficar obeso para não perder massa óssea, mas a obesidade, o IMC elevado, tá? Ela é uma patologia que ela está mais associada a doenças cardiovasculares, ela tem relação direta com câncer de mama, câncer de endométrios, cânceres dependentes de estrogênio na ginecologia e até câncer de intestino. Mas se você olhar assim, apenas dando foco para perda de massa óssea, ser obeso é uma proteção para perda de massa óssea. Não que com isso a gente vá bater palma e deixar a paciente manter hábitos ruins, né? Então, estar acima do peso não prejudica a parte óssea. Prejudica a parte articular, óssea. Em perda de massa, em massa óssea, não. Vai prejudicar outros setores que é a articulação, né? Que não justifica a gente estar acima do peso, viu, gente? Isso é uma orientação importante. Não, estar acima do peso é uma coisa, sobrepeso é uma coisa, obesidade é outra. Sim. E, bom, iniciou-se a perda óssea, a gente vem com suplementação, né? As pacientes têm muita dificuldade de manter essa suplementação? Depende do quanto ela é informada em relação à sua patologia. Depende se ela já viu ou não alguém acamado, se ela já viu alguém andando de andador por uma osteopenia, uma osteoporose. Porque vamos falar uma coisa muito séria aqui que as pacientes precisam entender. Perda de massa óssea gera fragilidade óssea, gera fraturas por pouco trauma, fraturas de fragilidade. Existe uma regrazinha na densitometria dos valores que a gente diz. É osteopenia, é osteoporose, tá? Mas o osso não sabe que até menos 2,5 é osteopenia e com menos 2,3 ele acima de menos 2,5 ele é uma osteoporose. O osso quebra com perda de massa óssea qualquer. Então, a maior incidência que você tem de fraturas de fragilidade, às vezes são em pacientes com osteopenia, porque às vezes elas nem procuram um médico. Deu osteopenia, não preciso nem levar, não é osteoporose, o ano que vem eu vou lá. Entende? A paciente, se ela for bem orientada, que ela pode ter uma fratura de fragilidade, também com osteopenia, que a osteopenia é uma perda de massa óssea, que é só uma nomenclatura em relação à gravidade da perda de massa óssea, ela sempre adere ao tratamento. Vai muito da empatia, da explicação bem simples e bem concisa que você dá para a sua paciente. Eu não tenho dificuldade da paciente se adaptar ao tratamento, não. Então, eu já vou falar a minha experiência. Elas começam orientadas, mas no meio do caminho elas vão parada aí, logo que sem tomar. Então, mas aí que faz a nossa parte, né? Eu falo sempre para as minhas pacientes, a minha função é ser chata. Sou muito chata. Faça isso, faça aquilo. O paciente sai com uma receita desse tamanho, tá? E eu falo, a sua função é chegar em casa, ler, tentar pôr em prática. No retorno você fala, e se eu fiz, e se eu não fiz, e se eu me dei bem, e se eu não dei. E aos pouquinhos nós vamos construindo a saúde daquela paciente. Né? Eu falo para os pacientes, eu também gosto de ir no médico. Eu sou médica, eu adoro sentar no médico. Eu falo assim, o que eu tenho de fazer? Me ensina, cuida de mim. É tão bom alguém cuidar da gente. Você receber um roteiro de orientação. Então, assim, se você cria uma história, se você justifica para a paciente, ela deve, sim. Tem algum risco tomar essas reposições para perda óssea? O alendronato, o risedronato, por tempo de tomada? Tem alguma complicação da gente ficar repondo constantemente? Não, repondo constantemente não. Não existe nenhuma droga que você vá usar constantemente. Falando dos alendronatos, tá?
Se você for falar desse tipo de classe, esse é um tipo de classe de medicamento que permite fazer holiday, ele permite você fazer férias. Chega um ponto que a paciente faz isso com qualquer um dos três, tá? Alendronato, residronato ou ácido zoledrônico, que é o anual endovenoso. A gente trabalha com muito todos eles. Então, o que acontece? Chega um ponto que a paciente está bem, fez uma boa massa óssea, você dá um holiday. O que é holiday drug? É férias do medicamento. Por quê? O medicamento, ele mantém aquela continuidade de formação óssea mesmo depois que você tira. Isso não é possível fazer com os biológicos. Tá? Prolia e Evenit não dá para fazer isso, porque eles só fazem massa óssea durante o tempo de uso. Tá? Então, o que a gente faz? Às vezes, perdas muito importantes de massa óssea, perdas graves, osteoporoses avançadas, elas mesclam substâncias. Numa época a paciente usa uma, depois que melhora a gente passa para outra categoria. Mas essa paciente que ela vem sendo acompanhada é a paciente mais simples, que é a paciente que chega para o ginecologista é a paciente mais simples. Essas mais graves geralmente vem para mim, vem porque eu faço. Mas assim, vai mais para um reumato. Tá? Ortopedista, alguns só tratam, mas os reumatologistas. Então, as drogas, elas vão sendo usadas conforme. Não existe nenhuma droga. Medicina é igual amor. Você nunca fala sempre nem nunca. Eu vou tomar isso para sempre. Falei, calma. Isso eu nunca vou precisar, né, doutor? Falei, calma. São muitas variáveis para você ver como o paciente vai evoluir. Então, a gente fala brincando, medicina é igual ao amor. Ela tem muitas variáveis. Sempre e nunca são palavras que a gente não usa. Existe uma fala de dentista que quando toma muito essa classe de repositores de cálcio, quando as pacientes têm que fazer algum tratamento dentário, às vezes tem necrose. Então, a necrose de mandíbula, que é a osteonecrose de mandíbula, que é a reação mais temida de uso de formadores de osso, principalmente os alendronatos, ela é muito comentada, mas ela é pouco vista, porque ela é mais comum em paciente oncológico, em paciente debilitado, em paciente com má higiene ou com a imunidade muito baixa. Tá? Então, na verdade, se a gente pudesse falar assim claramente, eu tenho muito melhor resultado nas minhas pacientes que têm boa formação óssea, quando ela vai fazer um implante, que vai enfiar um pino de titânio, a mandíbula tem que cicatrizar com o osso ali em volta, do que em paciente que não está bem suplementada e não está bem tratada. Então, na verdade, assim, é medo de que aconteça uma episódio. Volte e meia eu faço declaração autorizando, pode fazer, eu assino e carimbo embaixo, acompanho, não dá nada. É um receio que eles têm. Sim, a gente tem até uma cartinha que a Abraço, que é a Associação de Osteometabolismo, já fez padrão de tanto que eles perguntam para a gente. A gente usa aquela cartinha, faz uma carta de próprio e autoriza a fazer o implante. E vira, com a não informação correta, vira uma conversa sem fio, né? Um telefone sem fio e vai chegando. São um dos muitos mitos que a gente tem. Ginecologia, e como toda medicina, né? Tem bastante. Bom, nós estamos falando há um tempo aqui e eu tenho... se a gente fala muito, a pessoa não dá atenção para mim. Então, é o seguinte, você vai ter que voltar para falar mais sobre esse assunto, porque você viu que o papo fluiu? Graças a Deus. Estresse. E são coisas que a gente vê e são dúvidas comuns. Se fosse para você te dar uma mensagem para quem estiver assistindo em relação a esse tema, o que você deixaria para elas? Cuide dos seus ossos. Cuide das suas fragilidades, tá? A gente tem que cuidar muito das nossas fragilidades emocionais, das nossas fragilidades ósseas, das nossas fragilidades musculares. Por quê? Nós estamos com uma expectativa de vida muito alta. Mulheres brasileiras vão viver até 82 e homens brasileiros até 79 anos, tá? E se eu fosse poder fazer um comparativo, qual é a maior preocupação de uma mulher hoje em dia? Câncer de mama. Hoje em dia nós temos um rastreamento de câncer de mama muito bom. Fantástico, nós temos tratamentos muito bacanas. E infelizmente ainda se morre muito de fratura por osteoporose. E não é muito falado, né? Então, assim, dentro do leque de prevenções que você tem que ter na sua vida, esse é um muito importante. Muito bem, essa informação é para que ninguém esqueça. Nosso osso merece
ser avaliado com mais E carinho. até para a tua futura mobilidade. Sim. Eu não gosto muito de falar de futuro. Eu, quando faço uma orientação para uma paciente, eu não falo, você tem que fazer isso, não, no futuro você vai estar ruim. Não, eu quero ela boa hoje. Não sou mãe de nada, não sou vidente, não sou nada. Eu não quero ficar prevendo nada de futuro. Eu quero dar um bem-estar, eu quero dar saúde para minha paciente hoje. Sim. Mas, se você quiser fazer uma perspectiva de avançar de idade, a mais importante é massa óssea e muscular. Faça uma boa reserva de osso e de músculo para o teu futuro. Eu não gosto muito de falar de futuro em consulta. Eu gosto de fazer a paciente querer ficar bem hoje. Eu gosto de dar para ela várias ferramentas para ela sair da consulta sabendo que ela vai estar bem hoje. Para ela não ficar elucubrando o que eu vou fazer que vai dar certo lá. Vamos dar certo já, porque ela quer ficar boa hoje. Mas se você quiser elucubrar para o futuro, essa é uma boa perspectiva de futuro. Poder andar, caminhar, não quebrar nada, ter independência, locomoção sozinha. E existe osteopenia ou osteoporose infantil que não seja doença genética? Sim, existe. Existem por algumas razões, principalmente absortivas. Pacientes celíacas, tem que ficar muito atenta. São os pacientes que às vezes demoram para ter um diagnóstico, aquele intestino inflamado por um glúten, por exemplo, não absorve mais nada, que passa ali, o cálcio também roda e não vai bem para o esqueleto. Então a gente pode ter sim. Muito bem. Minha amiga. Eu que obrigada. Agradeço. Volte sempre. Voltaremos sempre que você nos convidar. Gente, obrigada.